Olá pessoal, aula 6, capítulo 6 do livro texto, Conversor CC Forward PWM. Conversor Forward é uma versão isolada do conversor Buck. Então, basicamente, a gente vai pegar o nosso conversor Buck, aquele que a gente viu na aula 2, e vamos isolar ele, colocar um transformador para tornar ele um conversor isolado. A gente vai ver como que se faz isso. Ele pode operar tanto em CCM quanto em DCM. Pode possuir múltiplas entradas. Uma das vantagens de você isolar o conversor, né? Colocar um transformador ou um indutor acoplado. Utilizado para baixas e médias potências, vai de 30 até 50 watts. Seriam aplicações típicas para esse conversor. Inconveniente dele é que ele precisa de um enrolamento de desmagnetização, a Core Reset Circuit. A gente vai mostrar aqui. Você tem um instante que você carrega a indutância de magnetização do transformador e você precisa ter um momento para descarregar ela. Tá? O ganho estático dele, recordando aqui como que era no caso de um Buck, a razão cíclica era simplesmente D, e no caso de um Buck real com perdas era rendimento vezes D. A gente entrava com rendimento aqui para encontrar o ganho estático do conversor. Quando a gente insere um transformador, agora ele vai ser dividido pela relação de transformação, foi denominado aqui de N1. O que é esse N1 ou N? No caso é N1 porque é do primário, né? Seria a relação entre o número de espíritos do primário com o número de espíritos do secundário. Recordando aquilo que nós já falamos na aula anterior sobre o transformador, né? Seu transformador real, ele internamente possui um modelo de um transformador ideal, que é simplesmente um ganho. Ele pega a tensão que é aplicada aqui no primário, e a do secundário vai ser a tensão com um ganho, onde o ganho é essa relação N para 1 aqui, ou N1 para 1. Ou seja, V2 é igual a V1 sobre N, nesse caso, de N para 1. E a gente tem agora outros elementos que são considerados para um transformador real, que são a indutância de magnetização, que tem paralelo aqui. Recordando que essa indutância de magnetização pode também ser representada no secundário, tá? A gente coloca no primário só por convenção, poderia ser qualquer um dos lados aqui, dos enrolamentos. É que é típico, né, convencionado, se referir todos os dados do lado primário do transformador. A gente tem também a resistência séria do transformador, representando que as perdas sérias, as perdas nos enrolamentos, né, no fio, no cobre do enrolamento. A indutância de dispersão, como foi comentado na aula passada, lembra, existe o fluxo concatenado, que é aquele que circula de um enrolamento ao outro pelo núcleo, mas uma pequena parte do fluxo fica disperso. Ele não abarca o outro enrolamento. Como ele fica disperso e só tem o ar aqui, como um caminho para ele circular entre esse próprio enrolamento e o ar, ele é representado através de uma indutância em série com o seu enrolamento. E por que a gente faz isso? Porque o comportamento dele na prática da dispersão é como se houvesse uma indutância em série que não está acoplada. Ó. Ela não tem acoplamento. Então, portanto, se você aplica tensão nesse transformador, circula uma corrente aqui, a corrente armazena energia aqui no indutância de magnetização, e também uma parte da energia fica armazenada nessa dispersão. Você está transferindo para o secundário, obviamente. A corrente entra aqui e sai aqui. Porém, tem uma energia armazenada aqui, tem uma indutância aqui. No caso de um transformador normal, quando você aplica tensão senoidal e tudo mais, isso aqui se comporta como uma reatância. Uma impedância, na verdade, dizia aqui, né? Que é uma associação de uma resistência com uma reatância indutiva. E aqui a gente tem um resistor que representa as perdas no núcleo. Então vamos para o nosso conversor Buck.
Aqui o filtro de saída, carga, diodo de roda livre, interruptor. O que a gente quer fazer? A gente quer isolar ele. Então vamos colocar aqui um transformador. Ó, que é o que a gente fez aqui embaixo. Colocamos um transformador. Com isso a gente tem esse ganho dessa relação de transformação aqui de N para 1. Um exemplo bem rápido. Imagina que você quer, no banco normal você tinha 10 volts e quer baixar para 5 volts. Beleza, você trabalha com uma razão cíclica D aqui de meio. Claro que vai ser meio que tem as perdas, mas ele é um pouquinho acima de meio, mas considerando o banco ideal aí, meio. Agora imagine que a sua tensão de entrada é 100 volts e você quer abaixar para 5 volts. Você iria usar uma razão cíclica D de 0,05, é muito pequeno. Isso não é aconselhável na prática. Para ganhos, altos ganhos, relação de tensão de saída e entrada muito elevada, é considerável fazer o que nesse caso? Uma sugestão seria colocar uma relação de 10 para 1 aqui, e agora aqui vai para 0,5, assim como esse. Você tem um D igual a 0,5, a relação de transformação do seu transformador de 10 para 1. Então você pega essa tensão aqui, abaixa para 10 e vezes meio para 5. Bom, fantástico, né? Acabou o problema. Tá aí, já está o seu conversor, não é isso? Não é tão simples assim. Tem um probleminha aqui, ó. Tem que simplesmente colocar um transformador nesse lugar. Quando você fecha esse interruptor, melhor usar o... Aqui, ó. O que vai acontecer? Ó? Olha aqui. Existe uma indutância de magnetização desse transformador. Se não existisse essa indutância de transformação, que é de magnetização, que ela é inerente a qualquer transformador e indutor, é físico, a gente não precisaria do que a gente vai fazer, que é colocar esse terciário aqui, que eu já vou explicar. Mas ela existe, tá? E lembra, o transformador ele é projetado para não ter entreferro. Então, na hora que você está lá, tem lá o circuito magnético aqui do seu transformador, você quer que esse núcleo seja todo de material magnético, um bom condutor de fluxo. Enquanto que num indutor, por exemplo, a gente quer colocar no meio do circuito magnético dele aqui um entreferro aqui, pode ser ar, pode ser algum plástico, alguma coisa que não é um bom condutor de fluxo, para aumentar bastante a relutância magnética do material, linearizar a indutância. Para o indutor ter uma indutância linear, ou seja, a indutância, esse valor dessa indutância não varia com a corrente que está circulando nele. Então, indutores têm entreferro. Isso faz com que, para o mesmo circuito magnético, a indutância dele seja bem menor que a indutância de magnetização de um transformador. Tá? Quanto maior o entreferro, maior a capacidade de armazenar energia, menor a indutância. Porém, se transforma isso aqui, você lineariza a indutância dele, porque a indutância de um transformador, na verdade, ela obedece àquela curva de esterese lá. Ela é variável, dependendo da corrente que está passando aqui, está mudando o valor da indutância. Tá? Por isso que o que importa para a gente nesse momento é saber o seguinte, ó, tem essa magnetização aqui no transformador. É um transformador, não tem entreferro. Essa indutância ela vai ter um valor bem elevado. Quanto maior, melhor. Mas é finito. Não é finito, não é infinita. Tá? Não é infinita, é finito. Então, vai ter uma corrente chamada corrente de magnetização aqui, que é armazenada no circuito magnético do transformador. Quando o interruptor está fechado, está armazenando energia no circuito magnético aqui, na indutância de magnetização. No momento que você abrir esse interruptor, esta corrente que antes circulava sim da fonte para a magnetização, ela vai encontrar um novo caminho para ela circular, que é aqui, ó. Tá? E como ela entra no não ponto e sai pelo ponto, o que vai acontecer? Ela vai tentar sair. Ela vai tentar sair pelo não ponto do lado de cá e entrar pelo ponto do lado de cá. O transformador, lembra, o transformador normal entra pelo ponto, sai pelo não ponto, entra pelo ponto, sai pelo ponto do outro lado do secundário. Ele vai tentar fazer isso, só que aqui, ó, não tem, aqui circula, aqui não tem como, tem um diodo bloqueando. Na verdade, não vai ter caminho para essa corrente circular no secundário. Ou seja, não dá para desmagnetizar esse cara aqui, você vai abrir um indutor. A solução para esse problema foi colocar um outro enrolamento, um terciário. Então, tem um primário, um secundário, um terciário.
E para permitir com que essa corrente fosse desmagnetizada, a gente inverte a polaridade dele, tá? Então a forma que a corrente aqui agora, ó, ela vem assim, né? Ela entra no não ponto, sai no não ponto, entra no ponto. Então ela desmagnetiza aqui, na fonte. Isso é similar a um flyback, se vocês observarem. Aqui é ponto, aqui está invertido, é um diodo na saída. É quase como um flybackzinho. Só para desmagnetizar o seu transformador, tá? Lembrando que não é um flyback. Que o flyback é um motor acoplado, ele tem entreferro e tal. Aqui é um transformador que você colocou um secundário para desmagnetizar a indutância de magnetização dele, tá? Mas a configuração física é exatamente a de um flyback. A gente vai mostrar que existe essa configuração para o forward também, colocando esse enrolamento na saída como se fosse um flyback, combinando os dois, tá? Vamos recapitular, essa é a parte importante, ó. Coloquei um transformador para isolar o conversor buck. Ele tem uma indutância de magnetização, eu preciso descarregar ela, e para isso a gente colocou um terciário aqui para fazer isso. Essa corrente que passa nesse enrolamento é muito menor do que essa, tá? É só para descarregar a magnetização, que é muito menor do que a indutância própria do enrolamento. Claro que isso é uma coisa que a gente vai projetar. Quando a gente for projetar o nosso transformador, você vai projetar também até o valor dessa indutância de magnetização aqui. Ela não pode ser muito grande. Vamos lá, essa parte aqui de análise das etapas e das formas de ondas é muito importante para entender o conversor, tá? Então a gente tem aqui o conversor, a primeira etapa de operação que vai de 0 até dt, depois a segunda de dt até dt mais tm, e depois de dt mais tm até t. Como a gente já sabe, né, de 0 até dt é o período em que a interruptor está conduzindo, chave fechada. De dt até dt mais tm, ou seja, esse intervalo tm aqui, ó, é o tempo de desmagnetização, em que esse terciário aqui vai gastar para desmagnetizar toda a indutância de magnetização. Depois vai ter um intervalinho de tempo aqui entre o momento em que a corrente no terciário zerou e você ter o próximo comando para fechar o interruptor. Então vamos lá. Ó, interruptor conduzindo. Tensão aplicada ao primário do transformador. Então essa mesma tensão sai no secundário dividido pela relação de transformação. Então V2 aqui é igual a V1 por N. Esse V2 aqui é uma tensão pulsada também. Pulsada. E a tensão V0 é a média disso. V0 é a média. O que é a média nesse caso? É D vezes V2, que é V1 por N. Então, no caso do fio de saída do buck ou do forward, a tensão de saída é sempre essa tensão que é aplicada na entrada do filtro, a média dela. Porque isso aqui é um filtro passa baixa, né? Que vai pegar e vai tirar a média desse valor aqui, vai filtrar todas as outras frequências e ficar só a baixa frequência, que é o caso do sinal contínuo. Aqui você tem a magnetização sendo magnetizada, corrente crescendo linearmente. Pronto, acaba a primeira etapa, o interruptor abre. O interruptor abre, tá aqui. Tá, desculpa, eu esqueci de comentar. Que nesse instante, ó, que tá fechado o diodo D1, tá conduzindo. Porque isso é um transformador, então você aplica tensão instantaneamente, tensão e corrente no primário, instantaneamente já está saindo corrente no secundário, tá? Ele já está entrando e já saindo aqui, ó, do primário para o secundário, jogando energia para a saída. Diferente do flyback que acumulava num período e depois enviava, tá? Então no caso agora, segunda etapa, nós abrimos o interruptor. Não tem mais tensão da fonte sendo aplicada aqui, ó, abriu. O que vai acontecer na verdade? Essa indutância, que antes recebeu a tensão VI em paralelo com ela, quando o interruptor estava fechado, ao abrir o interruptor, ela vai continuar empurrando a corrente que estava passando por ela, que antes vinha da fonte aqui, né? Agora essa corrente vai ser empurrada para cá. E ela vai inverter a tensão sobre ela. Tá?
Qual que é o valor dessa tensão? A gente já vai ver qual é o valor dessa tensão. Mas aqui, ela empurra a corrente para cá e a corrente circula agora aqui. Volta para frente, desmagnetizando essa indutância. Ó, qual que é a tensão em paralelo desse enrolamento aqui? Ó? É VI no não ponto por ponto. Então essa tensão aqui, ela vai ser uma relação de transformação. Uma relação de transformação, vou chamar isso aqui de VM, essa tensão aqui. Ela vai ser essa tensão aqui, que é VI, transformada por essa relação de transformação em 3 por N1. VI vezes N1 por N3. Se N1 for igual a N3, que é o comum de se fazer, a tensão sobre o indutor, sobre a indutância de magnetização, vai ser igual a VI. Então é igual a tensão VI. Mas, por exemplo, se você colocar um número de espiras menor no N3 do que no N1, essa tensão vai ser maior. E se ela for maior aqui, vai ser menor. Tá? Tradicional é N1 igual a N3. Durante esse intervalo, quem está alimentando a carga aqui é tanto o indutor quanto o capacitor. A energia no campo elétrico e magnético e elétrico é que está alimentando aqui a carga. Depois, na terceira etapa, que começa com essa corrente zero, e portanto esse diodo para de conduzir. Aqui já estava aberto. Continua só a saída. Mais nada. Analisando as formas de onda. Ó, interruptor fechado. Tá lá, fechou, abre o interruptor. A tensão no indutor VI. Aplica a tensão na fonte. Depois, quando a gente abre, a tensão é VI menos VI N3 sobre N1. Menos VI vezes N1 por N3. Depois que desmagnetizou, que abriu o interruptor, o diodo D3, quando ele é aberto, a tensão zero. Não tem mais corrente nessa indutância, não tem mais tensão sobre ela vira um curto-circuito. Tá? Aqui a gente observa a corrente de magnetização. Quando ela aplica a tensão VI, ela sobe linearmente, a inclinação é VI por Lm. Depois ela decresce linearmente, menos N1 por N3 vezes VI por Lm. Depois é zero, obviamente, corrente. Né? Esse é o objetivo, tem que ter esse intervalo aqui que ela zerou porque a gente sabe que desmagnetizamos o nosso transformador. O que acontece se não desmagnetizar? Isso é uma coisa que, boa pergunta, que eu não fiz para vocês. O que vai acontecer se eu não desmagnetizar esse indutor aqui? Vai acontecer que a corrente nele vai só acumulando a cada intervalo. Eu aplico corrente nele, o campo magnético dele fica com corrente ali. Não só isso, quando eu abrir esse interruptor, se não tiver nenhum caminho para essa energia que está acumulada aqui, vai gerar sobretensão, tá? Eu não posso abrir um indutor, lembra? Quando tem corrente circulando. E quando você abre o interruptor, a corrente nele estaria aqui no pico, ó. Então você está abrindo um indutor, sobretensão. Observa a corrente no primário do transformador, ó, ela vai. Esse cara está operando no modo contínuo, ó, tem um valor lá. Ela começa num valor diferente de zero, sobe. Aí quando você abre o interruptor, ela fica negativa instantaneamente. Por quê? Porque essa parcela aqui de corrente, essa corrente que está aqui, ela vai circular negativamente, ó. Aqui é negativamente no primário. Antes a corrente circulava assim, positivo. Abriu o interruptor, agora essa magnetização vem para cá, faz isso. É negativo, até desmagnetizar. Ó, no interruptor, a gente tem uma corrente que é a soma da corrente I1 no primário do transformador mais a magnetização. O que é diferente aqui do que a gente tinha no Buck? Ó, o Buck não tinha essa parte de magnetização, não existia essa indutância aqui. Ó. Isso não existia. Então essa corrente não existia, isso aqui não existia, obviamente.
Outra coisa que não existia que vai ter no forward é que essa tensão aqui, ó, ela é VI 1 mais N1 por N3. Por que vai ter essa tensão a mais aqui, ó, do que VI? Que é a tensão N1 por N3 vezes VI. Por conta da desmagnetização. Durante o intervalo em que esse cara tem que desmagnetizar, essa tensão aqui fica inversa sobre esse indutor de desmagnetização. E aí essa tensão agora soma a tensão reversa sobre o interruptor. A tensão reversa nesse cara aqui é a soma dessa fonte em série com esse indutor aqui, ó, que também é menos mais. Tipo assim, você tem um caminho aqui, ó, mais menos, menos mais. Então essa soma dessas duas aqui está em paralelo a esse interruptor. Reversa não, eu falei reversa, é direta, tá? Tensão direta sobre o interruptor aberto. Isso é maior do que, obviamente, a tensão do buck, que era só VI. Desmagnetizou, a tensão cai para VI. Como normalmente N1 é igual a N3, isso aqui vai dar 2 vezes VI. Então a tensão por um intervalo de tempo aí, no Ford, é 2 vezes maior do que a tensão que existiria num buck. Ó, a corrente no ID3, que é a mesma no terceiro enrolamento aqui, terciário, que é a mesma dessa corrente aqui, ó, considerando N1 e N3 iguais, tá? Por isso que elas têm o mesmo valor na minha, que eu estou falando aqui. Se N1 e N3 não forem iguais, tem uma diferença em relação à transformação. Ó, todas as variáveis que estão no secundário, quando vem para o primário, refletidas para o primário, tem que usar a relação de transformação, tá? O mesmo vai acontecer para o secundário. As variáveis que estão no secundário aqui, você vai ter que refletir agora esses valores para cá. Então, por exemplo, tensão VL. Quem é VL? Tem o VLM e tem o VL. O L é o fio de saída, o LM é da magnetização do transformador. Inclusive, na hora de projetar, você vai ter que projetar o transformador e o fio de saída, o indutor e o fio de saída. A tensão VL, ó, ela é VI sobre N1 menos V0. O que é o VI sobre N1? Essa tensão aqui, ó, que é o V2. Quando o interruptor está fechado, né? VI sobre N1. Você aplicou VI aqui, VI dividido por N1 está no secundário. Como eu quero agora a diferença de tensão, aqui eu estou vendo o VL, é no filtro. Você vai pegar a tensão nesse ponto menos nesse ponto, que é V0. Então, ó, VI menos sobre N1 menos V0. Então você tem a tensão sobre o seu filtro aqui. Quando o interruptor está aberto, você tem uma roda livre aqui, ó. Então aqui é 0. Então é 0 menos V0. Então vai dar menos V0 aqui. Então ele vai de VI sobre N1 menos V0 até menos V0. É exatamente como aconteceu no buck, mas lembrando que agora você tem que fazer aquela... Ó, você tem que referir a tensão do primário para o secundário. Lá, VI sobre N1. Assim vai. Lá no... Mais uma observação importante é o seguinte: quando esse cara está aberto e desmagnetizando por aqui, ó, que eu falei que aqui tem uma tensão mais e menos VI, aqui era refletida em mais e menos mais, né? Aqui também vai estar refletido essa mesma tensão. Ó, essa mesma tensão que é menos e mais VI vai ser menos mais VI aqui também. Isso é importante só para saber qual que é a tensão reversa nesses diodos aqui, ó. Estão no caminho. Aí dá para ver aqui, ó, que quando o interruptor está aberto, a tensão sobre o diodo D1 é menos VI sobre N3. Que eu acabei de comentar aqui, ó. Por quê? Porque esse cara está em curto-circuito, está conduzindo. Então sobrou que essa tensão VI está toda sobre o N1, o diodo 1 aqui.